Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Professor João Neto. E neste vídeo eu quero rapidamente conversar sobre um assunto. Bom, por que eu estou gravando sobre este assunto? Já já eu vou falar qual é. Porque conversando individualmente com algumas pessoas, alguns alunos inclusive, eles disseram que o que eu falei foi muito útil e ajudou eles. Então, já que esses alunos entenderam que isso que eu falei ajudou, eu entendo que compartilhar aqui poderá ajudar um número maior de pessoas. Então é por isso que eu decidi gravar um vídeo falando sobre este tema, ok? Bom, quando eu vou fazer palestra em algumas escolas, é muito recorrente a seguinte situação. Eu pergunto para a direção ou para quem me convidou qual tema gostaria que eu abordasse nas palestras, pensando sempre nos temas dos quais eu entendo, que é história e religião, especificamente história das religiões, ou temas correlatos, talvez um pouco sobre política também. Não fazer apologia de determinado lado ou partido, mas explicando de forma geral como a política funciona. Mas é curioso que a maioria das vezes eu escuto o seguinte: seria interessante se você pudesse falar sobre depressão, principalmente depressão para adolescentes ou jovens e adolescentes. E aí é complicado, porque eu não estou autorizado a falar sobre depressão, oficialmente sobre depressão, porque eu não sou um profissional da área, eu não sou um psicólogo e não sou um psiquiatra. Então, o que eu vou compartilhar aqui são algumas impressões que eu compartilho com algumas pessoas que me procuram, amigos ou alunos, e que me parece que têm ajudado, e que essas impressões são baseadas na minha própria experiência e no que eu já estudei, ok? Então, claro, a gente nunca deve tomar nada como verdade absoluta, mas principalmente aqui, não tome como verdade absoluta o que eu vou falar. Eu só espero que ao compartilhar algumas impressões, compartilhar o que eu já estudei sobre o assunto, que eu possa te ajudar. Bom, tem muito vídeo, muito conteúdo sobre isso na internet. Por que você assistiria este vídeo? Por que assistir algo no canal do professor João Neto que está dizendo que nem é profissional da área? Porque o que eu quero dizer aqui é a depressão além do clichê. Ou seja, eu vejo que mesmo quando é falado pelos profissionais, muita coisa que é dita é sempre igual, é sempre a mesma coisa. Então aqui eu vou abordar coisas que eu acredito que você nunca ouviu em nenhum outro lugar sobre o assunto, ok? Bom, primeiro, existe uma dimensão da depressão que é biológica, que tem a ver com a formação do cérebro, com hormônios, com o próprio nosso o sistema, o corpo, e que, nesse caso, é uma deformação física, é uma questão biológica, você precisa tomar remédio. Simples assim. E aí, quem vai saber dizer isso é o médico, é o seu psiquiatra. A sua psicóloga te encaminha para um psiquiatra e ele vai saber te passar o remédio adequado para o seu caso. Agora, o que acontece é que muitas vezes, e aqui está o grande ponto, muitas vezes a depressão é confundida com tristeza. Então, às vezes, você que está me ouvindo, você não está com depressão, você está triste. Eu lembro que uma vez, fazendo psicoterapia, aconteceu comigo. Eu estava triste, pensei que talvez eu estivesse com depressão, e a minha terapeuta, excelente terapeuta por sinal, disse: não, você não está com depressão, você está triste, você está com tristeza porque você está passando por um momento difícil na sua vida. E aquilo me chamou muita atenção. Então, às vezes você está com tristeza, às vezes você está angustiado, às vezes você está frustrado, às vezes você está cansado, e isso não quer dizer que é depressão. Bom, em relação à tristeza, é muito comum a gente ficar triste. Só que hoje em dia existe um sistema que fala para a gente que tristeza é sinônimo de fraqueza.
que você tem que estar o tempo todo sorrindo para todo mundo e que um sinal de ser vencedor é que você está com a sua vida maravilhosa ou que você esconda a sua tristeza e finja que está com a vida maravilhosa. Isso nem sempre foi assim. Se você olhar para a arte, muitas obras, seja música, literatura, pintura, muitas obras artísticas foram produzidas por causa da tristeza. O próprio Beethoven tem músicas lindas que ele compôs porque ele estava triste, ok? Então, a tristeza não pode ser vista como algo negativo. Às vezes, é normal você ficar triste. Às vezes, você tem que passar por uma tristeza. Bom, aí dizem que a tristeza depende do período, né? Se for muito tempo, é um sinal e tal. Depende do tempo que você vai levar para consertar o problema. Às vezes você está com um problema e você vai levar mais de um ano para resolver esse problema. Então é natural que você vá ficar triste enquanto esse problema persistir. E aí isso é até um sinal saudável, quer dizer que você é uma pessoa normal, que você tem emoção e que você realmente se abala com aquela situação ruim e está triste por causa dela. Outro problema que é confundido com depressão é a angústia. Às vezes você está angustiado e não acha que isso tem a ver com depressão. Mas olha, é normal do ser humano estar angustiado. Ninguém é 100% resolvido, ninguém tem tudo na sua vida resolvido. E um exemplo clássico disso é a própria Bíblia. Quando você lê os Salmos, quantas vezes o salmista, que era o exemplo de alguém que estava ali escolhido por Deus e tal, para quem acredita, ele estava angustiado. Ele fala, quantas vezes aparece a palavra angústia, minha alma está angustiada, está abatida dentro de mim. Então isso é normal. O ser humano, ele vive angustiado. Você tem que aprender a conviver com isso. A maturidade é justamente aprender a lidar com a angústia e não eliminá-la. Bom, existe também a questão do cansaço. Às vezes você está sem comer, sem se alimentar direito. Às vezes você não está fazendo nada que você gosta, você não tem um lazer, um hobby, algo que te deixe mais tranquilo, mais relaxado. Às vezes você trabalhou o tempo inteiro até a exaustão. Então tudo isso vai contribuindo para quê? Para que você fique desanimado, porque você está cansado, né? Tem a famosa passagem bíblica de Elias, que Deus falou para ele comer e tal, e ele melhorou. Isso é muito associado com isso. Então é isso. Às vezes você simplesmente precisa fazer uma boa alimentação, dormir, fazer um esporte, fazer uma atividade que você goste, ou seja, trabalhar o tempo todo fazendo aquilo que você não gosta, gera um cansaço, muitas vezes físico e mental, que pode ser confundido com depressão, ok? E aí tem também a frustração. A gente vive hoje uma sociedade muito complicada, porque se prega, principalmente agora na época dos coaches, os coaches vão te ensinar a ter sucesso. Não critico, não estou contra, até porque realmente existem muitos coaches que realmente ajudam muitas pessoas, né? As pessoas, tem muita gente deboche, fala que é tudo picaretagem. Bom, depende. Tem gente que precisa de uma ajuda mesmo e tem alguns que realmente sabem ajudar as pessoas que precisam. Mas essa ênfase de que você tem que ter sucesso o tempo inteiro, que você tem que ser brilhante, que você tem que ter bom emprego, bom salário, boa formação, beleza, física, tudo isso é impossível. Muitas vezes é impossível de alcançar. Então, às vezes você fica frustrado. E a frustração não quer dizer depressão. A frustração, ela foi incrementada com as redes sociais, ou seja, as pessoas ficam lá mostrando coisas maravilhosas que nem sempre são verdadeiras e as outras pessoas acabam vendo aquilo e ficando se sentindo, poxa, eu não tenho, eu não consigo, eu não alcanço, então isso gera frustração, ok? Então, veja, tenha bem claro de que não talvez o que você está vivendo pode ser tristeza, angústia, cansaço ou frustração e não necessariamente seja uma depressão. Ou seja, não necessariamente você precisa resolver e não necessariamente você precisa resolver de imediato.
Ao invés de você pensar que você tem que resolver a emoção, você tem que resolver a causa. Se você está triste, você tem que, para resolver a tristeza, resolver o problema que está te deixando triste, ok? Agora, o mais assim, que eu quero chamar a atenção aqui é a questão da religião. Existe um mito, e é aí que está o grande problema, de que a religião ajuda a você superar a depressão, que a religião faz mal e que se você está ou triste, deprimido, você está triste, está angustiado, está cansado, está com frustração, com isso que eu acabei de falar, ou deprimido mesmo, que se você ingressar em uma religião, isso vai te ajudar. Isso é um mito. Pode ser que ajude, mas pode ser que piore. Por quê? Porque o ambiente de religião, geralmente, quase sempre, é um ambiente tóxico. Eu falo isso por experiência própria. Por quê? É um ambiente que muitas vezes tem muita fofoca, é um ambiente que às vezes tem muita concorrência, muitas vezes as pessoas entram na religião porque elas querem aparecer. Uma pessoa quer cantar no culto para mostrar que ela canta bem, a outra pessoa quer mostrar que ela canta melhor ainda. E aí vira um ambiente de concorrência. Existe a expectativa, ou seja, você pensa, eu vou ingressar nessa religião e vai ser assim, assim, assim. Né? Você lê lá no manual daquela religião, eu vou para a igreja evangélica, então eu vou ler a Bíblia. A Bíblia fala que tem que agir assim. Nossa, vai ser lindo, né? Tem que amar o próximo, os irmãos se amam. Chega lá, você se decepciona. Por quê? Porque é do ser humano, é da religião, independentemente de qual religião seja. A hipocrisia permanece. Então, muitas vezes você cria a expectativa de que entrar numa religião vai te fazer bem e acaba que a hipocrisia que você vai ver lá dentro vai piorar a situação. Não necessariamente vai ser boa. Outra coisa é que a religião trabalha com culpa. São raras as religiões que não trabalham com culpa. Então pensa uma pessoa que já está para baixo, já está se sentindo frustrada, já está angustiada, já está com alguma coisa assim, e ela vai para uma religião que vai dizer você é isso, você é aquilo, e joga um caminhão de culpa. Vai piorar a situação. Outra coisa que pode acontecer é a frustração com a falta de resposta. Ou seja, você entrou na religião, você busca uma divindade, busca a divindade para solucionar o seu problema, e aí, eu lamento de dizer, nem sempre você vai resolver. E essa frustração, essa falta de resposta, pode agravar o quadro que fez você procurar aquela religião. E também existe uma coisa que é o seguinte, presta muita atenção nisso. Quando você tem propensão para a tristeza, para a depressão, você vai numa festividade da religião que você escolheu e é maravilhoso no momento que ela acontece. Porque geralmente se usa muita arte, tem música, tem muita coisa legal acontecendo que te deixa empolgado, mas quando acaba e você vai embora sozinho para casa, é muito frustrante aquele momento. Para quem tem essa tendência, quando você assiste aquilo e depois você volta para sua casa, é muito pior. Tivemos um problema técnico, mas já retornamos. Então, quando aquele evento que te levou à êxtase acaba e você se vê novamente sozinho na sua solidão, você acaba ficando, às vezes, até pior do que você estava antes. Então, acaba aquele efeito, a tristeza volta com tudo, ou, no caso, outros sentimentos. Agora, quando a gente fala de adolescente, tem a questão de que o adolescente, naturalmente, é inseguro. Naturalmente, tem uma baixa autoestima. Então, é preciso verificar o que de fato está acontecendo, que talvez seja algo simples de ajustar e que não necessariamente seja uma depressão ou uma tristeza profunda. Né? Pode ser até questão de autoestima mesmo, ele está se sentindo assim, mas aquilo nem condiz com a realidade, é uma percepção que ele criou
dele mesmo. Bom, o que você tem que fazer, né? Primeiro, identificar a emoção que você está sentindo. Se ela é uma frustração, se ela é só cansaço, se ela é uma angústia, se ela é uma tristeza. E se você não identifica, aí sim pode ser realmente um caso de depressão. Uma forma de você verificar a diferença aqui é que quando você está com depressão, você não identifica causas concretas. Por exemplo, você teve um grande problema. Vamos colocar um exemplo. Você tirou sua carteira de motorista provisória e você foi dirigir, foi multado e perdeu sua carteira de motorista. Isso vai gerar uma tristeza muito grande. Por quê? Porque é um problema. Então você identifica. Eu estou triste porque eu tive esse problema. Então é tristeza. Agora, se está tudo bem, você não consegue identificar nada de errado e mesmo assim você está com esse sentimento, aí pode ser um indício de que você está com depressão. Mas é só o seu médico, só o seu psiquiatra que vai saber dizer. Bom, quando você identificar a causa, é você tratar a causa. Então, se você tem um problema, está tendo um problema familiar e aquilo está te gerando tristeza, você tem que resolver o problema familiar. Tratar a causa que vai resolver. Então tem gente, eu já cansei de ver isso, gente que quer tomar remédio para conviver com o problema. Isso está errado. A pessoa está num ambiente tóxico, seja numa família ou numa religião, como eu disse, e ela começa a tomar remédio para não sentir aquela dor, aquela tristeza, mas para continuar convivendo no ambiente tóxico. Então ela está se destruindo porque remédio tem efeito colateral, e ao invés de consertar o problema. Ou seja, você tem que identificar e ver o que você pode fazer. Às vezes é colocar limite na relação, às vezes é se afastar completamente, isso aí depende, né? Então, por isso que às vezes é importante você fazer a terapia. Tem gente que tem o preconceito, acha que fazer terapia é porque a pessoa é louca, a pessoa tá completamente perturbada. Não, não é isso. Que às vezes você só precisa de uma orientação simples para identificar como que você vai solucionar a causa do problema que está te gerando aquele sentimento de tristeza. E aí por isso que é muito importante você ter ajuda profissional para você poder identificar e caminhar. Então é isso. Eu espero que essas contribuições elas tenham te ajudado de alguma forma. Se você sabe de alguém que precisa ouvir isso, compartilhe o vídeo com essa pessoa para compartilhar o canal e ajudar o canal a crescer. Se inscreve, comenta, curte se você gostou, assiste outros vídeos, isso é muito importante para nós. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.